Olá, terceiros anos, tudo bem? Como estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que dentro das possibilidades estejam bem, você e seus familiares, com paz, saúde, e é tudo que eu desejo, tá bom? Nós hoje vamos trabalhar um assunto muito recorrente nos vestibulares e no SSA. Um assunto ao qual nós utilizamos diariamente, ainda que não percebamos. Com certeza você já fez alguma atividade, algum exercício relacionado a esse assunto, a esse tema. E que tema é esse? Que assunto é esse? A intertextualidade. De que se trata? Intertextualidade, a conversa entre textos, a referência que nós fazemos em cima de algo que já está pronto, em cima de um contexto, de um texto, de uma frase, de uma música, de uma imagem que já existe. Então eu trouxe para vocês aí uma imagem de uma propaganda de um hortifruti, um verdurão para a gente aqui, que diz assim: horta de elite, se não for hortifruti, pede para sair. Aqui a natureza é a estrela. Percebam que nós temos a imagem de um tomate com um cap. Lembraram de alguma coisa familiar? E a frase, hora de elite? E lá embaixo, se não for hortifruti, pede para sair. Já assistiram a algo que tinha termos parecidos com esse? Em que alguém usava um cap preto, que tinha uma moral, que tinha toda uma imposição? Capitão Nascimento, né? Tropa de Elite. Lembraram do filme? Acredito que a maioria das pessoas tenham assistido ou pelo menos tenham ouvido falar sobre esse filme. Então, para impactar, para chamar a atenção, esse hortifruti resolveu fazer a propaganda em cima do filme, em cima da imagem referente ao cap e as frases ao nome do filme, Tropa de Elite, e a frase tão usada, pede para sair. Então vejam, né? Uma forma de chamar a atenção dos seus consumidores. Então aqui nós temos uma intertextualidade. Nós temos um texto, que é a propaganda, conversando com a imagem, com a ideia, com o nome do filme, com a frase do filme Tropa de Elite. Vamos dar continuidade? A intertextualidade é uma espécie de conversa entre textos. Esta interação pode aparecer explicitamente diante do leitor, ou seja, claramente, como nós tivemos aí na propaganda do hortifruti, tá certo? Ou implicitamente, algo que a gente tenha que analisar com mais cuidado, de uma forma mais minuciosa, prestando mais atenção para perceber onde está essa conversa entre textos, essa intertextualidade. Para compreender a presença deste mecanismo em um texto, é necessário que a pessoa detenha uma experiência de mundo e um nível cultural significativo. O que isso quer dizer? Por exemplo, para quem nunca assistiu Tropa de Elite, ao ver a propaganda do Hortifruti, pouco faria referência a tal filme, certo? A tal frase, a tal pessoa. Então, para que você consiga perceber a intertextualidade, para que você consiga compreender essa intertextualidade, você tem que ter conhecimento dos textos e contextos que foram utilizados para fazer essa referência, para fazer esse jogo esse jogo ali de conversa, né? Esse jogo entre os textos, tá certo? Não importa se o texto é escrito, se é uma imagem, se é a letra de uma música, o importante é que haja essa conversa, mais uma vez sendo repetitiva, mas para ficar bem esclarecido entre os elementos que estão sendo utilizados, tá certo? Que estão sendo usados. Dentro da intertextualidade, nós temos divisões, que são os tipos de intertextualidades. Então, a primeira que eu trouxe para vocês é a paráfrase. A paráfrase nada mais é do que você fazer referência é você pegar algo pronto, né, e fazer a sua colocação, o seu ponto de vista. Então, é como se você pegasse uma frase pronta, algo que já foi dito, e colocar ali a sua impressão, falar com outras palavras, tá certo? Então, temos aí, ó, a paráfrase é a réplica de um escrito alheio.
posicionado em uma obra com as palavras de seu autor. Então, é mais ou menos assim. Você vai pegar as mesmas palavras, só que de uma forma diferente. Então, você vai transformar aquela frase, só que ela vai continuar com o mesmo significado. Entenda o que eu estou falando? Você vai fazer um jogo de mudanças, né? Você vai modificar ali as palavras, mas o contexto, ele tem que ser tal qual o original. Agora, você tem que fazer a citação de quem é aquela frase, aquele texto, aquela imagem. Por quê? Porque senão isso se torna um plágio. E vocês sabem que plágio é crime, tá certo? Então, você tem que deixar claro, você tem que colocar ali de quem é aquele contexto ali que você está utilizando. Então, ó, este deve, portanto, esclarecer que o trecho reproduzido não é de sua autoria, citando a fonte bibliográfica pesquisada, a fim de não cometer plágio. Então, de onde você tirou, quem é o autor, tá certo? E aí eu trouxe um exemplo para você. A mente de Deus é como a internet. Ela pode ser acessada por qualquer um no mundo todo. É uma frase de Américo Barbosa que saiu na Folha de São Paulo. Eu trouxe eu trouxe três paráfrases a partir da fala de Américo Barbosa, tá certo? Então, nós temos aí, no mundo todo, qualquer um pode acessar a mente de Deus e a internet. Veja que a contextualização é a mesma, a única coisa aqui é que as palavras mudaram de ordem. Tanto a internet quanto a mente de Deus podem ser acessadas no mundo todo por qualquer um. Percebam que há a presença de novas palavras, isso você pode fazer, é um direito super, né, assim, aceitável, que você faça uso de novas palavras para que, de certa forma, você não fique tão preso à fala do outro, mas o contexto tem que ser tal qual, tá certo? Você não pode colocar frases, fazer uso de palavras a ponto de tirar ali o entendimento do que foi colocado, tá bom? Lá na letra C, que é justamente o que acontece na letra C, a mente de Deus pode acessar, como qualquer um, no mundo todo, a internet. Então, veja aí que a contextualização ela já não acontece, tá? Então, eu usei outras palavras e não se refere ao que Américo Barbosa colocou, escreveu. E aí nós temos, ó, observe que nas letras A e B houve conservação do sentido do texto, ou seja, a sua semântica foi mantida. Agora, na letra C, não é a mente de Deus que acessa. O texto diz que ela é acessada por qualquer um. Então, ó, a gente volta lá, tá? Ó, a mente de Deus é como a internet. Ela pode ser acessada por qualquer um no mundo todo. E a letra C não diz isso. A mente de Deus pode acessar, como qualquer um no mundo todo, a internet. Pastiche. O que é a pastiche? A pastiche é quando você usa uma forma cômica, humorada, para fazer referência a algo, tá certo? Então veja aí, ó, o pastiche é a imitação rude de outros criadores, escritores, pintores, qualquer, né, pessoa que criou algo com intenção pejorativa, ou uma modalidade de colagens e montagens de vários textos ou gêneros, compondo uma espécie de concha de retalhos textual. Geralmente a pastiche, ela é mais para ridicularizar, tá certo? Ela não aparece tanto nas provas, mas é interessante que a gente tenha o conhecimento desse tipo de intertextualidade. Aí aqui, ó, eu trouxe essa propaganda que é super conhecida, tá bom? Não tanto nos dias atuais, mas ali na década de 90 e no início dos anos 2000 ali, do ano 2000, ela esteve muito presente sempre
na televisão, tá? Então, do produto Bombril, e ali nós temos o amaciante Monbiju e nós temos oração do Bebum. Percebam que vocês conseguem identificar de onde ela vem. Olha só, uísque e vodka que estão no bar. Alcoolatrado seja o nosso fígado. Venha a nós o copo cheio, nunca apenas pelo meio. Assim no boteco como na calçada. O mé nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas bebedeiras, assim como nós perdoamos a quem não tenha bebido. Não nos deixai cair na coca diet e livrai-nos da água gasosa barman. Veja que há uma ridicularização de certa forma, né? Porque nós percebemos de onde ela vem, do Pai Nosso, que é uma oração sagrada, a gente sabe, independente de religião, mas é algo sagrado, e fez-se aí, né, uma modificação da letra, né, do contexto, mas a gente consegue perceber, ao ler, a gente consegue perceber automaticamente de onde foi tirada a ideia para a criação desse texto, certo? Então, isso aí nós chamamos de pastiche. Epígrafe. A epígrafe, ela é facilmente encontrada no sentido de dizer assim, percebida, certo? São aquelas pequenas frases que nós temos no início dos livros ou de textos científicos, tá certo? Então, são aquelas frasezinhas que dão início a um assunto, tá? A um livro, enfim. Então, nós temos aí, ó, citação de pequena extensão ou fragmento de texto, colocado no início de um capítulo ou em uma página única de trabalhos acadêmicos, livros que não se misturam com um texto produzido, mantendo com este pensamento relacionado ao conteúdo da obra, acompanhado da indicação de autoria. Então, a gente tem que deixar claro quem é o autor daquele trecho, tá? Então, nós temos aí, ó, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, ninguém menos do que Renato Russo. Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não leem. Mário Quintana, 2006. Então, veja que são pequenos trechos que estão ali presentes para fazer referência a um assunto que vai ser tratado ou então que quis ser utilizado, que foi utilizado por algum aluno que vai fazer uma apresentação de uma monografia, um TCC, isso na faculdade, no mestrado, na pós, num curso técnico, enfim, tá bom? A alusão é o que mais aparece de questão nas provas, tá? Então, é a intertextualidade mais trabalhada nas questões das provas. É um tipo de intertexto que faz referência de modo explícito ou implícito a uma obra de arte, a um fato histórico ou a uma celebridade para servir de termo de comparação e que apela à capacidade de associação de ideias. Veja que você, terceiro ano, sabe bem já onde a gente faz uso de alusão. A gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre essa palavra. Sabe onde? Na dissertação. Pois é. A nossa introdução, ela pode ser feita por alusão histórica. Eu já falei sobre isso. E eu tenho certeza que aí no decorrer desses dias, vocês assistindo às videoaulas de como fazer uma redação, como fazer a introdução que tipos de introdução, você já ouviu bastante falar sobre essa questão da alusão, tá certo? Então, nós temos aí, dando continuidade do leitor que ativa seu conhecimento prévio, sem o qual o sentido não pode ser alcançado. Então, é quando você, dentro do tema, né, da dissertação, por exemplo, tem lá um tema e aí você pensa,
A alusão, você vai fazer uma alusão a quê? A um filme, a um fato histórico, à letra de uma música, a um artista, a algo que alguém falou, tá bom? Exemplo: esse computador, sem dúvida, é um presente de grego. Veja que a expressão presente de grego está entre aspas. Por quê? Porque ela vem, né, de um fato histórico. Que fato histórico é esse? A expressão presente de grego só faz sentido para quem conhece a história da Guerra de Troia. Presente de grego significa presente ou oferta que traz prejuízo, que foi a questão do cavalo de madeira, tá? Que eu tenho certeza que pelo menos a maioria de vocês conhecem a história. A grande arte é como labor de joalheiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Vou ler novamente, né? Porque não ficou uma leitura muito boa. A grande arte é como labor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Ficou melhor, né? Mar Bandeira. Então, nós temos aí Manuel Bandeira, perdão. As expressões labor de joalheiro, é belo, canta no martelo, aludem, quer dizer, fazem alusão, referem-se ao poema Profissão de Fé de Olavo Bilac, que nós vimos antes de entrar em recesso na pandemia, lá no Parnasianismo, lembram? Com finalidade de criticar os autores parnasianos. Então, lembram lá da tríade dos parnasianos, que Olavo Bilac é nada mais, nada menos do que o príncipe, né? O príncipe dos escritores. Lembraram? Espero que sim, pelo menos que uma boa parte de vocês lembrem. Então, nós temos aí Manuel Bandeira com a expressão labor de joalheiro, é belo, canta no martelo. Alusão. Então, essa alusão também pode receber o nome de referência, fazer referência a alguém, a uma obra de arte, a uma música, a um contexto histórico, certo? Paródia. Bem, a paródia ela é bem mais conhecida, né, pela maioria das pessoas e ela também costuma cair bastante nas questões de provas externas, tá? E nas provas internas também. Então, nós temos aí, ó, modernamente, Santana define a paródia como um jogo intertextual mantido por uma relação antagônica com o texto original. O redator desconstrói e desvirtua o pensamento do autor sem, contudo, perder a identidade do texto-fonte. Tem por objetivo satirizar, ou seja, sátira, né? Se a gente fosse usar no termo chulo, tirar onda, contestar ou ridicularizar fatos sócio-históricos que ocorrem cotidianamente. Então, é como se quem já assistiu ao Zorra Total, um programa da Rede Globo, que por sinal tem ficado de pior qualidade a cada tempo, perdoe-me, essa é a minha opinião, você não precisa comungar da mesma, mas eles costumam fazer essas paródias, então eles pegam uma música pronta e ridicularizam, na maior parte das vezes, a situação política do país. Então, é quando você pega ali uma música e em cima dela você modifica a letra, mas com a mesma musicalidade, com a mesma, o mesmo, né? O mesmo som e tudo mais, mas a intenção se modifica, tá? Exemplos. Aí também, claro que a gente não precisa só se basear em músicas, tá? Nós temos aqui 2 poemas, um de Gonçalves Dias, lá da primeira geração do romantismo, e outro de Oswald de Andrade, da primeira fase do modernismo. Então, veja aí que nós temos 2 movimentos, 2 estilos literários diferentes e pessoas diferentes, né? Poetas diferentes, mas que tratam sobre a questão do Brasil, tá? Então, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Lembrando que Gonçalves Dias fazia a exaltação do Brasil quando ele estava em Coimbra, em Portugal, certo? Fazendo lá
seus estudos, a Canção do Exílio, ele falando da saudade que ele sentia do Brasil, que o Brasil era um país maravilhoso, que as belezas daqui não se encontravam em nenhum outro país. O que foi que Oswald de Andrade fez? Minha terra tem palmeiras onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Então veja que é um canto de regresso, que aí é justamente também numa oportunidade em que ele esteve fora do Brasil, falando sobre a questão da pátria. Veja que nesse caso não há aí, de certa forma, uma ridicularização, mas há uma modificação da intenção colocada por Gonçalves Dias. Como é grande o meu amor por você, Roberto Carlos, uma música muito conhecida que eu acredito também que a maioria de vocês conheçam, né? Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Aí a paródia da Mocreia. Eu tenho tanto para reclamar, mas te xingando não sei dizer como é feia essa roupa em você. Aqui a gente já percebe uma ridicularização, né? E aí eu trouxe a paródia em imagens. Volto lá para aquela imagem da Monbiju, né, do Bombril, fazendo referência à Mona Lisa, a uma alusão, isso que eu não falei na outra, né, mas a imagem, a personificação faz aí a referência à Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, e em cima dessa nós temos a original, que vocês conseguem perceber aí, eu tenho certeza, nessa imagem, vocês conseguem perceber qual é a original e a intertextualidade que foi sendo feita. Então, veja que nós temos várias paródias aí, algumas ridicularizando, outras satirizando, outra mesmo para fazer ali a propaganda de algum produto, como é o caso da Coca-Cola, da Colgate, da Bombril, da Lego, tá certo? E nós temos outra ali que o nome tá bem pequenininho que eu não consigo ver, mas a maioria dela fazendo referência a propagandas que a ideia é justamente chamar a atenção do consumidor, tá? O hipertexto. O hipertexto ele é um pouco mais complicado, mas ele, se a gente pegar o fio da meada, a gente consegue entender. Por exemplo, quando a gente abre ali o computador, o YouTube, por exemplo, a gente começa a procurar uma música e dessa música vai abrindo outras que são parecidas, que fazem parte ali de um mesmo grupo. Ou então, quando a gente vai abrir uma videoaula, a gente coloca o assunto e ele dá várias outras janelas, né? Várias outras oportunidades da gente assistir àquele assunto. Então, o hipertexto, por exemplo, quando eu pego o texto, eu vou ler o texto da esquerda para a direita, de cima para baixo, não é isso? Então, eu tenho ali uma linearidade, então eu vou ter bem certinho como deve ser lido o texto. No hipertexto, não. Então, eu tenho informações, os links, por exemplo, né? Eu vou abrindo um link dentro do outro, e aí sou eu que faço o meu estudo. Por exemplo, se eu pedisse para vocês fazerem uma pesquisa, eu dou o assunto e cada um vai pesquisar dentro de um universo que achar melhor. Então, vai jogando no Google, que é o principal que a gente utiliza, e vai abrindo novas janelas. Então, isso são os hipertextos, né? É um texto dentro do outro, uma janela dentro da outra, que vai dando possibilidade de eu, enquanto coautor, fazer a minha própria bagagem dentro daquele universo ao qual eu estou trabalhando. Então, nós temos aí, diferentemente do texto escrito, em que geral compele os leitores a lerem numa onda linear, como eu expliquei, né, da esquerda para a direita, de baixo para cima, na página impressa, hipertextos encorajam os leitores a mover-se de um bloco de texto a outro rapidamente e não sequencialmente, considerando que o hipertexto oferece uma multiplicidade de caminhos a seguir. Então, é justamente isso. Então, você vai tendo oportunidades de abrir novos links, novas janelas, novos espaços para poder ter
ali até o momento que você disser assim: pronto, eu entendi, eu estou satisfeito, eu consegui chegar à conclusão do assunto. Então, aí eu tenho uma representação, né, no texto normal, como eu faço a leitura, a pesquisa, e o hipertexto eu vou abrindo várias novas possibilidades para a conclusão desse assunto. E aí a gente encerra. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me procurar, tá bom? Sinto-me com o coração cheio de carinho por ter a atenção de vocês. Muito obrigada. Vai desculpando aí qualquer atropelo e no mais, até a próxima. Tô morrendo de saudade. Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. Ah, vai ter atividade proposta relacionada ao assunto, tá bom? Tchau.